Romanos 10, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Quem já recebeu uma cartinha assim, aqui ou no Brasil, né? Olha, a favor comparecer em tal dia, em tal lugar, né? Em tal horário. Isso chama-se convocação, né? Então você recebe como se fosse uma intimação para estar num lugar determinado, numa hora determinada. Ou então também tem aquela outra coisa, né? Olha, vem cá um pouquinho, faz favor. Isso é quando você está chamando uma pessoa. Mas invocar o nome do Senhor é algo diferente. Invocar não é só chamar. Invocar não é convocar a Deus. Invocar é você convidar a Deus. Invocar é você pedir o auxílio de Deus. Então invocar é você usar o nome de Deus, proclamar o nome do Senhor. O que é proclamar? É usar o nome, é dar um nome para Ele. Ele tem um nome, mas você pode chamar Deus de Deus, mas Ele tem um nome. Então você tem que invocar o nome do Senhor. Então nós temos que invocar o nome do Senhor. Então, quem precisa de salvação aqui? Eu preciso de salvação. Então, se você, assim como eu, precisa de salvação, então nós vamos agora invocar o nome do Senhor nesse lugar. Amém? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E continua dizendo ainda assim, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então você só acredita em Deus se você ouvir uma pregação de fé. Então você tem que ouvir. Então não adianta você tentar acreditar em outra coisa. Vem pelo ouvir, você ouvindo. Mas ouvindo do homem? Não, porque o homem vai falar com a voz dele, mas o Espírito Santo é que vai falar com você. Então, como que você é convertido? Então a primeira pessoa vem e te fala, você não acredita. A segunda pessoa vem e te fala, você não acredita. A terceira pessoa vem e te fala, aí você já fica na dúvida, é ou não é? Aí, daqui de umas 10 pessoas, o Espírito Santo vem e fala para você: essas pessoas todas falaram para você isso aí, elas estão falando a verdade. Aí você, olha, não é que é verdade? Aí você começa a vir para a igreja. Aí você começa a vir e você vai descobre. E agora você sabe o que é a verdade. Mas como que você chegou no conhecimento da verdade? Porque você ouviu. Porque alguém falou para você. Então, muitas vezes não é na primeira que você acredita, não é na segunda, não é na 10ª. Mas se você está aqui é porque você acreditou. Então alguém falou para você. Mas como você iria ouvir se ninguém te falasse? Ou seja, se ninguém pregasse para você. Porque pregar é ensinar a palavra, é falar a palavra. Primeira coisa, a gente tem que ser enviado. O que é ser enviado? Jesus falou, olha, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Vocês serão minhas testemunhas. Então a primeira coisa para você ser enviado por Deus é você ser testemunha. Se você não testemunhou nada de Deus, não tem como você falar de Deus. Então assim, eu falo de Deus porque eu vi os milagres que Deus fez na minha vida. Então, não tem como eu ficar quieto. Eu sei o que aconteceu comigo. E daí você tem que falar para as pessoas o que aconteceu com você. Então eu sou testemunha do que Deus fez. Eu me tornei testemunha. E agora que eu me tornei testemunha, eu vou por tudo que eu posso e falo a palavra. Por quê? Porque eu sou enviado. Porque eu sou testemunha. Se Deus não fez nada na sua vida, então não tem como você testemunhar nada. Você vai falar de um Deus que você não viu fazer nada. Você vai falar assim, mas ele não vi nada. É que nem fala assim, você vai oferecer um produto que você nunca usou. Não tem como. Você não vai indicar. Falar, eu não sei, eu ouvi dizer que é bom. Então assim, a pessoa, você ouviu dizer. Agora se você chega e fala, não, eu comprovei, isso aqui é bom, pode usar. Vai lá. Aí a pessoa, olha, esse produto. Então você indica. Mas por quê? Porque você é testemunha, você está dizendo, isso é bom. Então você é testemunha, daí você é enviado. Aí, o que acontece? Você começa a pregar. Pregar o quê? Simplesmente falar a palavra de Deus. Você não precisa falar de uma maneira toda rebuscada. Eu falo do meu jeito, gente. Eu não pretendo mudar, a não ser que Deus mande eu mudar. Então, muitas vezes eu falo gíria, falo tudo os S fora do lugar, os R. Eu paro de falar no meio da frase, depois continuo. É o meu jeito de falar. Não quero mudar isso. Por quê? Porque Deus não me pediu para mudar ainda. Então eu estou pregando, mas eu estou pregando do meu jeito. Não estou pregando com essas palavras rebuscadas que vocês acabaram de ouvir. Estou pregando do meu jeito.
Aí a gente prega com a palavra de Deus. Só que daí as pessoas só vão acreditar no que eu estou falando se eu tiver uma vivência. Se elas verem que aquilo que eu estou falando condiz com o que eu estou vivendo. Se as pessoas não veem que isso é verdade na minha vida, então eu sou só mais um que está falando bobagem aí. Jesus chama de hipócrita. E a palavra hipócrita quer dizer ator. Ou seja, uma pessoa que finge ser uma coisa que não é. Então não adianta, as pessoas sentem de longe o cheiro de pessoa que é fingida. A gente sente de longe. Então não adianta eu pegar e dizer assim, agora eu sou super cristão, sai voando na unção. Vocês vão ver de longe o que eu sou, o que eu não sou. É de longe, as pessoas não precisam fazer muito esforço para ver isso não. Então, as pessoas só acreditam no que eu falo se a minha atitude condizer com aquilo que eu estou falando. Quando não condiz, a pessoa fala, deixa isso aí para lá que isso aí só papo. A gente ouve mais fácil quem a gente respeita. Por que todo mundo está pagando para o Lula 20 mil reais para uma palestra de 1 hora? O cara era analfabeto até antes de ontem aí, agora virou presidente por 2 anos, agora todo mundo, ele cobra 20 mil reais. Mais ou menos, pelo que eu fiquei sabendo da última vez lá, a última notícia que eu tenho, 20 mil reais para ouvir. Por quê? Um cara que não é nada lá, agora está cobrando 20 mil reais para falar 1 hora do que você quiser. Está entendendo? Por quê? Porque as pessoas respeitam ele agora. Por quê? Porque ele fez alguma coisa, ele se tornou alguém. Então, ele é respeitado. Então, as pessoas têm mais facilidade de ouvir quem respeita. A pessoa não te respeita. Aí você vai pregar para ela, é perda de tempo. Porque ela não te respeita. Ela não vai te ouvir. Ela não vai te ouvir. Então, o que acontece com muitas vezes, que nem eu falei, se você não tem uma vida que não condiz com aquilo que você está falando, a pessoa não vai te respeitar. Se ela não te respeita, ela não te ouve. Ou se ela te ouvir, ela te ignora. Que nem a gente fala, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela ignora. Por quê? Porque não condiz, ela não te respeita. Então é mais fácil você ouvir quem você respeita. E daí é lógico que crer é mais fácil quando a mensagem que eu estou pregando está refletindo na minha vida. Então, por exemplo, eu posso falar de cura. Eu vi cura. Eu vi na minha vida, eu vi na vida do meu irmão, vi na vida do meu pai. Meu pai e meu irmão foi curado de câncer. Eu fui curado de tendinite. Então, assim, eu já orei por pessoas que foram curadas. Eu posso falar de um Deus que cura. Assim, mas eu não tenho uma prova lá. Não tenho, mas eu vi. Eu vi meu pai no hospital e ele estava lá e o médico pediu todos os exames. Eu vi. Então, assim, eu sou testemunha. Meu pai é testemunha disso. Ele recebeu. Então, nós somos testemunhas. Então, eu não estou falando de um Deus que, eu ouvi falar que saiu andando não sei o que lá, que não tinha as pernas. Não estou falando disso, estou falando da minha vida. Eu sou testemunha. Então, eu posso dizer. Então, quando eu falo isso, eu posso... A pessoa vai acreditar. Por quê? Porque eu estou falando de uma pessoa que está perto de mim. Eu estou falando da minha vida. Eu não estou falando de uma vida nem da Bíblia. Não é nem da Bíblia. Porque assim, as pessoas querem ver Deus agindo hoje. Na vida de Paulo, na vida de Pedro, foi na vida deles. Mas e na minha vida? O que Deus vai fazer? É isso que as pessoas querem saber. A pessoa não quer saber que Pedro foi crucificado lá de cabeça para baixo lá e morreu como mártir. Não é isso que a pessoa quer saber. A pessoa quer saber o que Deus está fazendo na minha vida hoje. É isso que as pessoas querem saber. E com isso, o que a gente tem que ser? Exemplo. Então, que nem eu disse, eu não sou um super cristão, muito pelo contrário, de repente eu tenho mais defeito do que muitos de vocês. Um monte de coisa. Qual que é a diferença? A diferença é que eu decidi, mesmo com tudo isso, continuar servindo a Deus. Mesmo com tudo isso, falar, Deus, olha, eu estou aqui, eu sou isso mesmo, sou tudo isso que as pessoas falam mesmo, mas eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer. Eu estou me esforçando. Então a diferença é simplesmente essa, é o esforço. Não é que eu sou mais bonito, nem mais nada de ninguém. Mais nada. É só a questão de você ter uma mensagem que condiz. De falar, olha, se eu erro, eu erro. Se eu não erro, eu não erro. Se eu erro nisso, eu erro nisso. Se eu não erro, não erro. Simplesmente falar a verdade. Eu não sou santo. No sentido que as pessoas pensam assim que é perfeito como Deus. Eu erro, eu sou humano. Posso errar. Então eu confio num Deus que não erra. Essa é a diferença. Se eu confiar em mim, há certeza que eu vou para o inferno, mas eu confio num Deus que leva para o céu. Glória a Deus. Então, a nossa mensagem. Então, como a gente leu no começo, então invocar a Deus, então é pedir auxílio. É chamar por Deus. Então, olha só, eu fui procurar mesmo no hebraico a definição de invocar. Olha só, então é chamar, tratar pelo nome, conter. Então você para Deus. Invocar Deus é parar Deus no lugar. Então, diz que os olhos de Deus estão passando por todo lugar. Então, quando você invoca Ele, é como se você fizesse os olhos de Deus parar no lugar que você está. Isso é invocar Deus. Então, assim, olha, outra coisa que diz assim sobre Deus, assim, é convidar. Convidar, chamar Deus. Então, assim, convidar Deus para estar aqui.
Muitas pessoas falam assim, Deus, a minha casa é tua, mas você não convidou ele para ir lá. Então assim, convida. Então assim, mencionar Deus, isso é invocar Deus, é mencionar. Porque as pessoas falam muito Deus, 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 mas quem que é Deus? Quem que é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Quem que convence a gente do pecado? É o Espírito Santo. Fala assim, eu estou mencionando quem que é quem que faz o quê. Deus Pai está lá no trono lá. Então ele controla todo o universo. Então eu estou mencionando, isso é invocar Deus. Isso é invocar. Aí olha, declarar. Então assim, declara quem que Deus é. Deus é meu Salvador, Deus é meu perdoador, Deus é aquele que me supre de todas as coisas, é aquele que me cura. Isso eu estou declarando quem que Ele é. Isso é invocar Deus. Isso é invocar. Aí nomear. Então assim, Deus já tem os nomes na Bíblia, então a gente tem que chamar pelo nome, porque as pessoas chamam Deus de Deus, mas Deus é um título. Deus não é o nome dele. Então eu posso chamar o professor de professor, mas qual que é o nome do professor? Eu posso chamar o líder de líder, mas como que é o nome do líder? Então você tem que chamar Deus pelo nome. Então assim, a gente fala Senhor, mas Senhor é título. Então você tem que chamar, Jesus Cristo, tem que dar nome. É Jesus Cristo mesmo, é Jesus Nazaré, entendeu? Dá nome, você tem que dar nome. Então isso é invocar. Então, clamar. Então assim, não é chamar baixinho, é clamar. Clamar quer dizer o quê? Falar em alta voz, bradar, gritar mesmo. Então, não vou gritar agora, mas quando vocês veem assim que Deus está me enchendo de unção, eu grito. Mas eu não gosto de gritar. Mas quando Deus me enche, eu grito. Eu não gosto de gritar quando eu estou assim, que nem agora. Eu não gritaria agora. Não sinto a menor vontade de gritar. Mas quando Deus está se movendo, então a gente grita. A gente precisa clamar. Então, clama a Deus. E também, lá, também é usado para ler em alta voz. Também é invocar. Então, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê em alta voz mesmo. Então, a gente lê com os olhos muitas vezes, mas quando você quer invocar o nome do Senhor, lê a Bíblia em voz alta, fala a palavra em voz alta. Então, isso é invocar. Mas por que eu comecei falando de invocar e passei por toda a nossa vida e cheguei até aqui? É porque as pessoas, elas precisam saber que existe um Salvador. Elas precisam saber que elas têm que invocar o nome do Senhor. E aqui, como vem dizendo essa passagem, diz assim, como eles vão crer se ninguém... se eles não acreditaram? Como eles vão invocar se eles não acreditaram? E como que eles vão acreditar se eles nunca ouviram? Tem japonês, por exemplo, tem brasileiro que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Nunca ouviu. E daí, no último segundo de vida dele, quando ele estiver em perigo lá, como que ele vai falar assim, Jesus Cristo me salva? Não tem como. Por quê? Porque ele nunca ouviu. Então, como que ele vai invocar aquele que ele nunca ouviu? Então, não tem como. Então, como eles vão ouvir se não tem quem prega? Então é por isso que a gente prega. Mas a gente não prega isso aqui, gente, uma forma de pregar. Pedro pregava no meio da rua. Aí você prega com atitude. E quando a pessoa dá a oportunidade, você pode falar. Mas tem cristão que se torna chato, principalmente quando ele se converte. É chato, quer enfiar Deus goela abaixo das pessoas. Então é pior do que Herbalife. Tem gente que está querendo enfiar Deus, tipo assim... tudo bem? Quer comprar Herbalife? Então assim, é um cara mais chato. Quando a pessoa já fala, você já está correndo. Por quê? Chato. Cristão chato. Então assim, a gente tem essa fase que a gente passa de ser chato? Tem. Né? Igual é criança, é fase. Só que tem gente que está nessa fase até hoje. E passa anos e anos e fica nessa mesma fase de ser chato. Então as pessoas se afastam dessa pessoa, não quer ouvir. Por quê? Porque a vida dela não condiz com aquilo que ela está falando. Como que as pessoas vão querer ouvir de um Deus tão chato assim? Nossa, mas Deus é chato desse jeito aí? Você é igual ao seu pai? Eu não quero não. Tá entendendo? Tipo assim, você é filho de Deus e seu pai é chato assim? Não quero. Entendendo? Tem gente que fala assim, ouve os testemunhos de cristão que na verdade não é cristão coisa nenhuma, e fala assim, para ser cristão desse jeito aí eu prefiro ser satânico. Fala assim, fala que religião que você é, que eu vou para o contrário agora. Porque eu não quero ser que nem você. Então, muitas pessoas estão sendo assim. Então, a gente tem que ser verdadeiro. Não adianta a gente querer ser uma coisa que a gente não é. Então, a gente tem que falar de um Deus que é verdadeiro. Então, as pessoas vão ouvir e daí elas vão poder entender, elas vão poder crer e daí elas vão poder invocar o nome do Senhor. E aí, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A mensagem tem que ser simples, gente. Tem doutores da lei aí que estão falando a palavra de Deus, que você fica, quanto conhecimento sobre Deus. O que você entendeu? Nada. Tem uma história que o Hisashi me contou uma vez lá de
de uma pregação que foi um homem simples lá e ouviu, e o pregador lá da noite, usando todos aqueles, né? Aquelas palavras difíceis que a gente viu aqui. E daí, na hora dele sair, o porteiro chegou para ele assim: você é a primeira vez que você veio aqui, né? É a primeira vez. E aí, o que você gostou? Eu não entendi nada que o homem falou, não. Olha, Jesus te ama, Ele tem um plano para a sua vida, e tudo aquilo que você está precisando agora, Ele pode te dar. Você quer aceitar esse Jesus? Eu quero. O porteiro falou de uma maneira que a pessoa entendia, e a pessoa aceitou Jesus. Enquanto que, se eu pregar aqui, eis que te digo, e não sei o quê, de repente você não vai entender. E se você não entender, como que você vai crer? Se você não entender, nem crer, como que você vai obedecer? Como que você vai obedecer a uma coisa que você não entendeu? Mas Jesus era simples. Jesus falava com as pessoas entendiam. Falava usando coisas do dia a dia das pessoas. Só que hoje, por que é tão difícil entender a Bíblia? Porque ela foi escrita numa língua que não era nossa, numa época que não é nossa. Se a Bíblia fosse escrita hoje, provavelmente Jesus ia estar falando parecido com o que a gente fala hoje. Simples. Simples. Usando coisas do dia a dia para que você entenda a mensagem. Porque a mensagem é simples. Ama Deus e ama o próximo. A mensagem é simples. Então, por que complicar? Por que usar, nesses conclaves que estamos agora? Não existe isso, gente. Deus é simples. Jesus é simples. Então, como que eles vão invocar se eles não entenderem a mensagem? A mensagem tem que fazer sentido. Nós precisamos ter uma mensagem simples, porém objetiva, falando de um Deus que é verdadeiro, né? E que a nossa vida seja de testemunho. Fala assim: olha, eu estou vivendo isso que eu estou falando. E quando a gente errar, a gente fala: olha, eu não consegui viver isso que eu estou falando. Simplesmente. Fala: eu não estou conseguindo viver. Eu também estou precisando de oração. Por quê? Eu também sou humano. O único que é santo é Deus. Nós só é santo uma vez porque Ele nos santificou. Mas Deus é santo, santo, santo eternamente. Então a diferença: Deus é no mínimo 3 vezes santo. A gente é uma porque Ele fez a gente. Então nós não somos nada sem Deus. Nós temos que pregar para as pessoas, para que elas possam invocar o nome do Senhor e serem salvas. Então diminuiu, né? A pastora estava vendo lá, diminuiu o número de suicídio aqui no Japão. Graças a Deus. Mas mesmo assim, quantas pessoas morrem no Japão por dia? E que elas não invocaram o nome do Senhor. Por quê? Porque elas não ouviram, elas não creram e elas não obedeceram. Então, a maioria é porque nem ouviu. A maioria está indo porque nem ouviu. Outras ouviram, mas não fez sentido. Não faz sentido. Muitas vezes a mensagem não faz sentido para elas. Então, quando fala assim, das renúncias de tanta coisa, principalmente num país materialista que nem esse aqui, as pessoas não entendem a mensagem. Principalmente que as pessoas que estão falando para renunciar não renunciam a nada. Então assim, como que eu vou fazer uma coisa que você mesmo não faz? Então, qual que era a brincadeira aqui? Você entender a mensagem, você fazer e você ensinar. Você não precisa ensinar do jeito que você teve que ouvir. Eu não ensino do jeito que eu tive que ouvir. Muitas coisas eu tive que quebrar a cara para entender. Hoje você não precisa quebrar a cara. Você vai quebrar a cara se você quiser. Se você não quiser ouvir o que eu estou falando. Por quê? Porque eu estou falando já de um jeito para você não quebrar a cara. Então eu tive que quebrar a cabeça, quebrar a cara para entender muitas coisas aqui. Você não precisa disso. Então, ouça, entenda e obedeça. Mas se você não entender, não tem como você obedecer. E se você não obedecer, também não tem como você ensinar. E daí as pessoas não invocarão o nome do Senhor e não serão salvas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso também é que a nossa vida, ela não diz respeito mais só a nós. O que eu quero dizer? Se a minha vida não condiz com o que eu estou falando, eu posso estar mandando uma pessoa para o inferno. Mas eu não fiz nada para essa pessoa, nem falei nada com ela. Só que ela está vendo a minha vida e está falando: eu não quero ser que nem esse cara. Eu estou condenando ela para o inferno. Por quê? Porque ela está olhando para a minha vida e está pensando o quê? Eu não quero ser que nem esse cara. Eu não vou fazer nada disso. Então eu estou condenando essa pessoa se eu tenho uma vida que não condiz com o Evangelho. Eu não estou dizendo que você tem que nem eu falei, ser o super cristão. É simplesmente reconhecer. A gente acerta, a gente erra. Quando a gente errar, a gente fala: olha, eu errei. Eu errei. Por quê? Porque senão a gente está condenando essas pessoas a não invocar o nome do Senhor. E daí elas não serão salvas. Por causa de quê? Por causa de coisas muitas vezes pequenas. Por causa de: olha, me desculpe, eu errei. Por causa disso. Simples. A pessoa não reconhece o erro, aí a pessoa fica brigada, elas não se perdoam. O que acontece? Por causa de uma coisa simples, fala assim: eu errei.
Eu sou humano, eu errei. Eu não tenho que dar uma desculpa pro meu erro. Eu errei. Simplesmente, eu errei. E aí? Aí a pessoa fala, realmente, você é humano, né? Eu não sou um semideus, semi-mortal ainda. Então, sou humano. Então, a nossa mensagem tem que condizer. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, as pessoas precisam saber que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não seja um chato, mas também não seja omisso. Não seja omisso. Principalmente assim com os nossos amigos, não deixe seu amigo ir pro inferno porque você não falou isso para ele. Pelo menos fala, olha cara, tipo, eu não tenho nada para te falar sobre religião, mas entende uma coisa, quando você estiver em apuro, fala, ó, clama o nome de Jesus, chama ele, só isso. Não precisa oferecer uma religião, um monte de coisa. Simplesmente fala assim, olha, quando você estiver em apuro, chama Jesus. A pessoa não vai nem dar bola, só que a hora que ela estiver passando aperto, ela vai lembrar. Por quê? Porque o Espírito Santo vai lembrar ela. Porque alguém pregou para ela. E daí o Espírito Santo vai falar, olha, clama agora. A pessoa, não tem mais nada, não tem mais ninguém que possa me ajudar. Jesus, me ajuda aí. E Jesus vai salvar essa pessoa, vai ajudar essa pessoa. Por quê? Porque ela ouviu. Ela não creu na hora. Mas a hora que ela precisar, o Espírito Santo vai falar com ela. Ela vai crer. Mas ela tem que saber o que ela tem que fazer. Amém?